Samuel foi profeta, sacerdote e o último juiz de Israel. Ele liderou Israel como sacerdote, como chefe militar e político, antes do período da monarquia. Samuel foi um exemplo de fidelidade e obediência a Deus. A mãe de Samuel, Ana, estava muito triste porque não podia ter filhos. Quando ela foi ao santuário de Deus, ela prometeu que se tivesse um filho, ela o iria dedicar ao Senhor por toda a sua vida. O sumo sacerdote Eli lhe disse que Deus iria conceder o desejo de seu coração. Ana voltou para casa e ficou grávida. Ela chamou seu filho Samuel, porque Deus atendeu o seu pedido. Quando Samuel foi desmamado, Ana o levou ao templo, onde ele ficou sob os cuidados de Eli. Samuel cresceu no santuário, servindo ao Senhor, e Deus falou com ele novamente. Samuel, até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Encha agora um chifre com azeite e leve com você. Depois vá a Belém, até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Mas Senhor, se Saul souber disso, ele pode mandar me matar. Samuel, leve um bezerro e diga que você foi lá para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e depois eu lhe digo o que fazer. Você ungirá como rei aquele que eu indicar. Amém, Senhor. Eis-me aqui. Sacerdote, posso entrar? Claro. Não esperava pela sua visita. Você é muito bem-vindo aqui. Obrigado. Mas já vou precisar partir para ir até Belém, para o lugar que Deus me enviou. O que você tem que fazer lá? Eu tenho que ungir um homem que eu nem sei qual é o nome dele. Isso me surgiu uma dúvida. Estava estudando hoje e várias dúvidas me surgiram. Posso perguntar ao Senhor? Claro, pergunte. A primeira delas, o que uma unção pode fazer? Como se dá uma unção? O que acontece? O que é necessário para haver uma unção? Para você receber uma unção é necessário duas coisas. Primeiro, você precisa ser escolhido por Deus. E segundo, você precisa ser ungido com azeite. Isso me gerou uma dúvida também. Ungido com azeite, por que o azeite? Porque o azeite representa pureza para o nosso povo. Quando você recebe a unção com azeite, você é separado por Deus. Agora faz mais sentido. Mas por que Deus nos escolhe para poder ungir alguém? Deus, na sua sabedoria e majestade, poderia escolher qualquer outra pessoa, ou até mesmo poderia escolher ninguém para fazer isso. Mas com a sua misericórdia, Ele insiste em nos escolher. E é por isso que a gente ainda assim é usado para escolher, para ungir outras pessoas. Nossa, Deus é muito extraordinário. Mas olha, depois que nós recebemos uma unção, o que acontece na nossa vida? Você é preparado para aquilo que Deus te chamou. Nossa, mas o que é mais importante? O óleo ou a unção? Boa pergunta. Os dois é muito importante. A unção do homem é um ato simbólico, mas a unção de Deus te capacita para dar voos muito grandes. E é assim, se você veio aqui apenas para receber um óleo na cabeça, apenas para receber um azeite na cabeça, infelizmente você vai se frustrar. Porque primeiro você precisa buscar a unção de Deus, você precisa crer na unção de Deus para fazer aquilo que Ele quer, para ser ungido para aquilo que Ele te chamou. Então, se você veio aqui apenas para buscar um óleo, apenas para buscar um azeite, você irá se frustrar. Porque o que Deus tem aqui é ungir você com óleo, mas também receber a unção de Deus. Você entendeu, meu filho? Sim, muito obrigado. Eu vou partir porque eu preciso ir até Belém para ungir esse homem que eu não sei qual é o nome dele. Fique com Deus. Até logo.
Pergunte para quem está do seu lado: o que você veio buscar aqui hoje? Azeite ou unção? Aqueles que vieram buscar apenas azeite poderão experimentar frustração, mas aqueles que vieram buscar unção poderão experimentar superação. O que você espera para 2024? Frustração ou superação? O que você espera para 2024? Frustração ou superação? Então você tem que receber uma nova unção de Deus. Vamos orar então, pedindo a Ele esta nova unção. Feche os seus olhos com as suas palavras, assentado aí mesmo como você está. Comece agora a levantar a sua voz, comece agora a falar com Deus e comece agora a clamar a Ele por uma nova unção na sua vida. Expresse sua sede agora. Expresse. Amém. Boa noite, igreja. Saúde, paz e prosperidade. Noite de unção na sua vida, em nome de Jesus. Olha para quem está ao seu lado e diga: noite de unção sobre a sua vida, em nome de Jesus. Pastor, o que é unção? Repita comigo: unção, outros não. O que é unção? Não entendi, pastor. Uns são ungidos, outros não são ungidos. Você fará parte de qual time? Eu farei parte daqueles que são ungidos. A cada dia, são 7 dias, nós vamos buscar esta nova unção de Deus sobre nós. Isso chama-se saturação. Qual que é o nome disso? Cada dia você recebe um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. E quando saturar, o seu cálice vai transbordar. Não coloque o seu foco no azeite. O azeite é apenas uma sinalização. O azeite é apenas uma profecia. A unção vem é do Espírito de Deus. A unção vem é do trono de Deus. A unção vem é do Pai. Mas você precisa manifestar sua fome, manifestar sua sede de ser ungido pelo Senhor. Começamos hoje uma jornada de 7 dias. Que você faça do começo do culto até o término do culto um tempo de busca por uma nova unção na sua vida. O culto dura 2 horas em média. 7 dias. Você estará 14 horas buscando de Deus uma nova unção. Você tem que ter o desejo, a fome, a sede de receber esta nova unção de Deus sobre a sua vida. A unção vem sobre os sedentos, não os desinteressados. A unção vem sobre os famintos, não aqueles que estão desprezando a unção. Você precisa desejar ardentemente receber uma unção de Deus. Deus vai olhar o seu coração. Deus vai observar a sua fome. Deus vai observar a sua sede. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, te fazendo ensinamento. Você dá comida para quem não tem fome? Você dá água para quem não tem sede? Porque Deus daria unção para aqueles que não têm fome, não têm sede, não desejam esta unção. Se você pode, se isso é verdade para você, levante aí sua mão e diga: Pai, eu desejo, Pai, esta unção sobre a minha vida. Prepare-me com uma nova unção. Marque-me com uma nova unção. Daqui 27 dias começa um novo ano, uma nova fase da minha vida, e eu entrarei neste novo ano, nesta nova fase, ungido pelo Senhor, e nada vai me parar, ninguém vai me parar, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor.
daqui 27 dias termina então o nosso ano de 2023. Mas esse ano para nós não é só um número. 2023 para nós foi que ano? Foi que ano? José. E será que 2024 será só um número? Diga para o seu irmão, também não. Nós não temos nada contra números, tá, irmãos? Na Bíblia até existe um livro que chama-se o quê? Números. Mas nós não fazemos de um ano na nossa vida apenas um número. Para aqueles que creem, para aqueles que o quê? Creem, todo ano carrega consigo um peso profético. Todo ano carrega consigo uma realidade espiritual. Todo ano carrega consigo uma verdade bíblica. E qual será o ano profético, o peso espiritual, a verdade bíblica de 2024? Assista o vídeo que você vai aprender. Desde antes da fundação do mundo, fomos chamados e comissionados a ser filhos do Altíssimo, governadores da terra, herdeiros de um reino incorruptível, aqueles a quem o Pai confiou seu sonho. Chegou o tempo de manifestar a edificação, de levantar as paredes do desenho que Ele nos mostrou. É hora de enfrentar o impossível, com os olhos fitos no alvo e no coração rendido ao seu comando. Somos seu povo, geração eleita, somos um. Ser sobrenatural. Repita comigo, 2024, o meu ano sobrenatural. Declare isso você mais 2 vezes. O meu ano sobrenatural. 2024, o meu ano sobrenatural. Diga para quem está ao seu lado, em 2024, nós vamos experimentar um ano sobrenatural. Agora, o que é sobrenatural? Mas o que é sobrenatural? Coloca na tela, por favor, para mim. Leia junto comigo. Sobrenatural. Que ultrapassa o natural. Fora das leis naturais. Fora do comum. Está escrito ali? Figurado, sobre humano. Substantivo, qual é? Masculino, tudo que é muito extraordinário ou maravilhoso, que não é conhecido senão pela fé. Muito grande ou intenso, extraordinário, excessivo, que está além do natural. É isso que nós vamos viver no ano de 2024. Agora olhe bem, a primeira coisa que nós vamos nos preparar essa semana, os irmãos aí do diaconato podem entregar esse papel, por favor. Nós vamos entregar para você um planejamento sobrenatural para 2024. Esse aqui é o meu. Já até comecei a escrever alguma coisa aqui. Alguma coisa eu ainda não escrevi. Você vai, é óbvio que não é hoje, nem muito menos agora, mas de hoje para amanhã, você vai começar a gerar um planejamento sobrenatural para 2024. Repita comigo: planeja quem é inteligente. Planeja quem é sábio. Planeja quem tem fé. Obviamente, nós então vamos entender que quem não planeja é porque não é inteligente, é porque não tem sabedoria, é porque não tem fé.
Então aí nesta folha, acenda as luzes por favor para mim. Tem aí algumas áreas de planejamento na sua vida que você deve ver como obrigatória, não opcional. Você precisa ter um planejamento sobrenatural para sua família, um planejamento sobrenatural para seu casamento, onde está escrito aí conjugal, um planejamento sobrenatural para sua profissão, onde está escrito aí profissional, um planejamento sobrenatural para sua vida financeira, um planejamento sobrenatural para sua vida espiritual e um planejamento sobrenatural para sua vida ministerial. Conta comigo. 1, 2, quantas áreas de planejamento? 6 áreas. Agora deixa eu te ensinar um pouco sobre planejamento. Planejar não é você dizer assim: familiar vai ser uma bênção. Isso não é planejamento, mas isso é desejo. Isso é palavra profética. Profissional vai ser um sucesso. Isso não é planejamento. Financeiro vai ser uma prosperidade. Não. Planejamento é você estabelecer alvos, metas que você vai ter em cada uma dessas áreas da sua vida. E aí, nesses 7 dias, nós vamos apresentar a Deus o nosso projeto de vida sobrenatural para o ano de 2024. Repita comigo: família sobrenatural, casamento sobrenatural, profissão sobrenatural, finanças sobrenaturais, vida espiritual sobrenatural, vida ministerial sobrenatural, porque eu viverei um ano sobrenatural. Agora, por favor, aprenda. Eu comecei hoje a minha consagração de pastor para 2024, que é uma consagração diferente da igreja toda. Quando há muitos irmãos que não entendem isso. Eu quero ser pastor, eu quero ser líder de célula, eu quero ser líder de ministério, discipulador. Amém, glória a Deus, aleluia que você quer ser. Mas você se prepara como tal, ou você se prepara como as ovelhas? Hoje foi um dia de jejum. Amanhã oração, quarta-feira, quinta-feira oração, sexta-feira jejum. Repita comigo: preparação de ovelha. Mas se você é mais do que uma ovelha nesta casa, a sua preparação deveria ser de um nível também acima do que de uma ovelha. Você se prepara como ovelha, mas quer frutificar como líder. Diga para o seu irmão: de Deus não se zomba. Meu irmão, isso não cola. Isso o quê? Não cola. Eu vou ser pastor. Como é que você tem que se preparar então? Com pastor. Só para você entender claramente, você vai entender perfeitamente o que eu vou lhe falar agora. O Palmeiras se preparou como campeão. E o Botafogo fez o quê? Tem crente Botafogo aqui. Não que torce pelo time. Não, é que não se prepara para ser campeão. Mas o que fala? Eu vou ser campeão. Pergunta pro seu irmão: foi? Se tiver um botafoguense do seu lado, de preferência, olha para ele e pergunta: foi? Falou, declarou, profetizou e anunciou, e segue o líder, e segue o líder, e segue o líder. Quem seguiu o líder ficou para trás, irmão. Por quê? Falou, mas não se preparou. Tem crente que é assim mesmo. Então eu hoje comecei a minha preparação de pastor dessa casa para o ano de 2024, que é muito além da preparação de uma ovelha. E é nesse momento que eu estou me preparando que eu comecei então, junto com Deus, a especificar, objetivar
o que eu quero viver de sobrenatural em cada área da minha vida. Eu fiz isso com Deus, em jejum, em oração, sozinho, fechado numa sala, eu lá e Deus prostrado, eu na presença dele. Talvez tudo que eu estou escrevendo aqui eu não vou viver, mas com certeza, se eu for viver alguma coisa, é porque eu vou colocar isso diante de Deus. Então não é para você levianamente, de qualquer maneira, sem seriedade, chegar na sua casa apressadamente, pegar uma caneta e começar a escrever. Ah, está bom. Meu irmão, é sua vida. É o quê? É sua vida por um ano. Não é possível que você não tenha amor à sua própria vida. Então entra diante de Deus, ore a Ele. Pai, eu quero viver um casamento sobrenatural. Eu preciso de uma família sobrenatural, uma profissão sobrenatural. Eu não estou vivendo isto, Pai. Tenha misericórdia de mim, me ajude. Deus, eu quero estabelecer um algo sobrenatural para a minha vida. Eu não quero passar um ano, empurrar um ano, não. Eu quero viver um ano sobrenatural. E aí vai você e Deus, você e o Espírito Santo. E aí você vai pontuando área por área da sua vida, pedindo a Deus orientação, direção, inspiração. Talvez o que você vai colocar aqui não seria uma coisa que você colocaria, porque até para escrever tem que ter fé, para escrever coisas sobrenaturais. Escrever coisas naturais, diga para o seu irmão, não precisa de fé. Mas para escrever e planejar uma vida sobrenatural, o que você vai precisar? De fé. Quem entendeu, diga amém. Então vamos orar. Senhor meu Deus, nós estamos aqui nesta semana, Pai, para receber de Ti uma nova unção. Essa unção tem nome, porque o nosso ano a partir de agora, ele passa a ter nome. É um ano sobrenatural, Pai. Senhor, e nós queremos fazer um planejamento sobrenatural. Queremos viver uma vida sobrenatural nestas 6 áreas específicas que nós estamos demarcando aqui hoje, Pai. Oh Senhor, nós vamos apresentar ao Senhor este planejamento. Nós vamos levar até o Teu trono este planejamento. Nós vamos colocar este planejamento diante de Ti, Pai. Senhor, então venha sobre nós, meu Deus. Venha, Senhor, nos dar fé para planejar de maneira sobrenatural. Venha, meu Deus, nos dar fé para planejar de maneira sobrenatural, Pai. Senhor, que cada um possa receber de Ti o direcionamento, Pai. Oh, Senhor, o direcionamento para a vida dele em 2024. Em nome de Jesus, declare comigo, eu não vou ficar perdido em 2024. Eu terei uma direção, eu terei um planejamento, e será sobrenatural, porque eu viverei o sobrenatural em 2024, em nome de Jesus. Aleluia. Abra sua Bíblia então. Vamos começar a ser ministrados sobre o que é viver um ano sobrenatural. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, aqui no telão, por favor, os 16 e 17. Aí no telão, coloca na outra tradução, por favor. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Eu falei que ia ler na nova tradução, mas não li. Li na Almeida, revista e atualizada, que é praticamente a mesma que está ali. Leia lá junto comigo. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego.
Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Como que se vive um ano sobrenatural e uma vida sobrenatural? Olha lá para o texto e diga comigo: de fé em fé. Como que se vive o sobrenatural? Como que se vive o sobrenatural? Não é de fé e dúvida, não é de fé e desconfiança, não é de fé e de incredulidade. Para você viver o sobrenatural, vai depender da sua fé. Repita comigo: tem que ser de fé em fé. Por que tem crente que não vive o sobrenatural? Porque ele tem fé hoje, e o que acontece amanhã? Ele perde a fé. Ele tem fé essa semana, e o que acontece semana que vem? Ele nega a fé. Ele tem fé este mês, e o que acontece mês que vem? Ele apostata da fé. Não é assim. Você não pode na fé viver um dia lá em cima e outro dia lá embaixo. Aí você começa a perder, irmão, o poder, começa a perder a vida, começa a perder o gás, começa a perder a vontade. E você se pergunta: mas por que eu não vou? Por que toda hora eu estou desanimado? Por que toda hora eu estou incrédulo? Por que toda hora eu estou de cabeça baixa? Por que toda hora eu estou frustrado? Porque você não vive de fé em fé. Como que você vive? De fé e dúvida, fé e desconfiança, fé e incredulidade. Quem vive assim não experimenta sobrenatural. Experimenta o quê? Experimenta o natural. O que você experimenta? O natural. É por isso que a gente vê crente que vai na caminhada da vida cristã, da vida com Deus, ele começa o ano cheio de gás, começa o ano com fé, mas chega no mês de fevereiro, o que acontece? Ele vai perdendo o gás, vai perdendo a fé, vai negando a fé, vai abandonando a fé. Quando chega aqui, dezembro do final do ano, repita comigo: está só a capa do Batman, está no bico do urubu, já está lá na curva do desastre, já está lá na linha da derrota. Mas como é que ele começou o ano? Já viu como é que as pessoas começam o ano? Eu vou vencer, eu vou avançar, eu vou conseguir. E aí entra fevereiro e pergunta para ele: eu acho que eu vou vencer, eu acho que eu vou conseguir. Não é assim, irmão. Repita comigo: é de fé em fé. Você tem caminhado de fé em fé? Crê em janeiro, o que acontece em fevereiro? Crê também. O que acontece em março? Crê também. O que acontece em abril? Crê também. O que acontece em maio? Crê também. E assim vai ano a ano. Por quê? Olha lá, como está escrito: mas o justo viverá. O que nós temos que viver? É a fé que traz o sobrenatural, é a fé que libera o sobrenatural, é a fé que faz o sobrenatural se realizar na sua vida, é a fé que coloca você no nível sobrenatural. Logo a dúvida, logo a incredulidade, logo o se, o talvez, tiram você do sobrenatural, colocam você no natural. Irmãos, e quantas vezes na igreja a gente vê um pastor natural, um líder natural, uma ovelha natural, pessoas naturais fazem coisas naturais, pessoas naturais têm resultados naturais. Mas nós queremos viver uma igreja sobrenatural, um tempo sobrenatural. Para isso, então, é necessário que eu viva de fé em fé. É necessário que eu viva o quê? De fé em fé. Deixa eu ilustrar isso para você com essa garrafa de água
E essa garrafa de Coca-Cola? O que é isso aqui? Uma garrafa de água e uma garrafa de Coca-Cola. Se você pega uma garrafa de água e começa a agitar essa garrafa, a mexer com essa garrafa, a balançar essa garrafa, a inspirar essa garrafa, a motivar essa garrafa, se você começa a trabalhar essa garrafa, depois, se você abrir, o que acontece? Quem quer abrir para mim aqui? Você abre aqui, cara? Abre aqui, por favor. Aconteceu o que, gente? Nada. Por quê? Não tem gás. Como é que é? Não tem gás. Não tem gás. Quantos crentes não tem gás? E crente sem gás não ameaça ninguém, não intimida ninguém, não incomoda ninguém, não mexe com ninguém. Olha para a água. Sem sabor, sem cheiro, sem cor. É igual a alguns crentes: inodoro, insípido e incolor. É crente água. É crente o quê? Água. Ó, você ora por ele, você jejua, e você ministra, e você prega, e você ensina, e aí você fala para ele: vai agora, vai para casa, abençoa a sua família, vai para o trabalho e prospera no seu trabalho. Aí ele chega lá: mas você estava onde? Eu estava lá na igreja. Qual que é a sua igreja? Casa da Bênção. Ainda denuncia a gente ainda. Quem que é seu pastor? Pastor Abraão. Olha aqui, repita comigo: crente água. Agora, há crentes, repita comigo, que tem gás. Se você trabalha na vida dele, se você inspira, se você jejua, se você intercede, se você prega, se você discipula, se você ensina, ele vem ao culto e ele começa a se encher, ele fica agitado e vai. Abre agora, cara. Pergunta pro seu irmão: você tem gás, irmão? Você tem gás, irmão? Nesse sentido figurado, fala pro seu irmão: seja uma Coca-Cola, irmão. Ó, tem cor, tem cheiro, tem sabor, mas o melhor de tudo, tem o quê? Tem o quê? Tem gás. Se você continua trabalhando com ele, você continua influenciando, continua inspirando, você continua mexendo, você continua pregando, você continua orando, e você fala para ele: agora vai para sua casa, vai lá, abençoa aquele povo, vai no seu trabalho, abençoa aquele povo, vai lá, jurando. Olha para mim. Sabe como é que todo mundo lida com um crente que tem gás? Lida com cuidado. Você viu como é que o Caco e o Jurandir comportaram aqui? Eu não pedi para ninguém ficar de pé. Ambos estavam assentados. E por que se levantaram? Não, isso aí tem gás. Isso aí tem o quê? Tem gás. Vai me molhar, vai me melar. Isso aqui vai fazer alguma coisa comigo. Você é um crente com gás, ou você é um crente sem gás? Irmãos, agora por favor, a água é melhor que a coca, tá? Mas nesse sentido figurado que eu estou te ensinando, a coca tem gás, irmão. E às vezes a gente vê uma igreja sem gás. Está faltando uma coisa para você. E o que está faltando é gás. Olha, o problema não está na igreja, no discipulador, no pastor, no líder. Não, o problema está em você. Pode sacudir, pode te inspirar, pode pregar, pode mexer, pode fazer o que for, mas você não tem gás. Sabe o que é esse gás? Repita comigo: esse gás é a fé. O que é esse gás, irmão? É a fé.
fé faz com que você não seja invisível. A água é o quê? Água invisível, ninguém vê. Nesse sentido figurado que eu estou ilustrando para você. A água é insonsa, não tem sabor, não tem cheiro, não tem cor. E tem crente que está vivendo uma vida assim, porque falta para ele o quê? Gás. Como é que eu vivo um ano sobrenatural? Olha lá, de fé em fé. Significa que o meu gás não pode acabar. Você precisa receber de Deus, nesses 7 dias, o gás para 2024. O gás que vai durar o ano todo. Que o ano todo, quando exigir de você, quando esperar de você, quando esperar o resultado, esperar o fruto, é só sacudir, é só balançar, é só mexer e dar oportunidade. Que você faz o quê? Seu gás aparece, meu irmão. Quem está me entendendo? Vamos ver isso numa história bíblica, para nós trazermos isso para a nossa realidade. Abra sua Bíblia comigo. Eu estou trazendo hoje uma ideia nova para você. Diga para o seu irmão, seja um crente Coca-Cola, que tem gás. Seja um crente o quê? Que tem o quê? Que tem gás. Fala para ele, desde ser um crente de água, que não tem gás, que não tem diferença, que não faz diferença. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 14. Versículo de número 22. Mateus capítulo 14, verso 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar para diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ele disse: vem. O que Jesus disse? O que Jesus disse? Jesus vai dar aos discípulos uma lição do que é vida sobrenatural. E qual é o sobrenatural aqui? Andar por cima das águas é natural ou sobrenatural? Sobrenatural. Coloque a definição de sobrenatural na tela, por favor, novamente. Olha lá. Acompanhe comigo de novo. O que é sobrenatural? Que ultrapassa o natural, fora das leis naturais, fora do comum, que não é conhecido senão pela fé. Muito grande, ou intenso, extraordinário, excessivo, que está além do natural. Tudo que é muito extraordinário ou maravilhoso. Jesus vai ensinar para os discípulos uma atitude para você viver o sobrenatural. Só que, meus irmãos, algumas vezes até discípulo faz a gente passar vergonha. Algumas vezes até discípulo decepciona a gente. Algumas vezes até quem tem chamado para ser apóstolo amanhã parece que não tem nível para ser apóstolo. Jesus vai encontrar com eles de maneira sobrenatural. Como é que Jesus vai encontrar com eles? Andando como? Em cima das águas. Quando eles veem Jesus andando em cima das águas,
de maneira sobrenatural. Meu irmão, diz a Bíblia que os discípulos pensaram que era o quê? Um fantasma, gente. Já viu quando uma igreja está prestes a viver o sobrenatural e ela fala, isso não é Deus, não, isso é o demônio, isso não é o Espírito Santo, não, isso é o Satanás, isso não é o poder de Deus, não, isso é o poder do diabo. São eles. Quem que estava andando em cima das águas? Jesus. E eles gritaram dizendo que era quem? Um fantasma, irmão. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Tem algum relato bíblico de algum fantasma que encontrou com eles alguma vez? E de onde é que eles tiraram isso? De onde é que um crente tira besteira? De onde é que um crente tira essas coisas absurdas? Eu vou te falar de onde ele tira. Porque ele não vive de fé em fé. Ele tem fé hoje, mas amanhã ele já não tem mais. Tem fé agora, mas daqui a pouco já não tem mais. Ele acredita no culto, duvida na célula. Ele acredita no domingo, desconfia na segunda. Ele acredita em janeiro e em fevereiro já está negando a fé. E aí quando o sobrenatural vai chegar, o que ele fala? Fala besteira. Meu irmão, nem os fariseus chamaram Jesus de fantasma. Nem os saduceus chamaram Jesus de fantasma. Nem os escribas chamaram Jesus de fantasma. Nem os gentios chamaram Jesus de fantasma. Quem que foi chamar Jesus de fantasma? Os discípulos. E os discípulos que seriam os futuros apóstolos. E aí, qual foi a reação emocional deles? Eu estou lendo aqui a revista atualizada, tá? Repita comigo. Ficaram aterrados e exclamaram. É um fantasma. E tomados de medo, gritaram. O que eles fizeram? Gritaram. Irmão, se existisse máquina do tempo, a gente podia todo mundo ir para lá, né? Só para ver essa cena. E talvez alguns de nós também gritariam. É um fantasma. Jesus está indo até eles de maneira sobrenatural. Era para no mínimo eles fazerem o quê? Aleluia, glória a Deus. Olha que milagre, que coisa sobrenatural. Eu nunca vi isso. Mas foi isso que eles fizeram? Não, gritaram com medo, ficaram aterrorizados, falando que era um fantasma. Diz a Bíblia, verso 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Irmão, já pensou quando Jesus está fazendo e ele tem que falar para você que está fazendo porque você não vê? Sabe por que você não vê a obra? Porque falta para você o quê? Falta fé. Você quer viver de razão em razão. E a nossa vida é viver de fé em fé. Deixa eu te ensinar uma coisa. Você quer viver de razão em razão? Vai lá para a Universidade Federal. Você quer viver de razão em razão? Vai para qualquer universidade aí da cidade. O que não falta aqui em Juiz de Fora é faculdade. Além da Universidade Federal, nós temos aqui mais 33. Razão é lá. Quando você vem para o reino, quando você entra na igreja, é lugar de você andar de fé em fé. Razão por razão lá fora nós já temos. No trabalho nós já temos. Sabe o que você está precisando experimentar? Você está precisando experimentar o que é sobrenatural. Porque o que é racional você já experimentou e não funcionou. Mas o que nos leva a experimentar sobrenaturalidade? Repita comigo: de fé em fé. Quando Jesus anuncia para eles que é Jesus, diz a Bíblia então que Pedro dá uma resposta. Repita comigo a resposta de Pedro: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Eu tenho algumas considerações positivas e negativas para fazer sobre Pedro aqui.
consideração negativa. Ele começa falando com um se. E o que se significa? Dúvida. O que o se significa? Dúvida. Se é Deus, se é o Senhor. Meu irmão Pedro, isso aqui é negativo. Se és tu, ele ainda não estava o quê? Convicto de que aquele que está de maneira sobrenatural chegando até eles é Jesus. Ele tem dúvida, meu irmão. Enquanto eu tiver dúvida, eu não vivo sobrenatural. Enquanto eu tiver dúvida, o meu casamento, a minha família, o meu ministério, a minha liderança, a minha vida financeira vai ser natural. E às vezes você está diante de Deus incompreendido, você está diante de Deus, sei lá qual é a sua reação emocional aí, mas você está dizendo: Deus, até quando? Deus, até quando a minha vida fica assim, meu casamento fica assim? Deus, eu quero um milagre, eu quero uma resposta, eu quero uma saída, eu quero uma solução. Isso que você quer só vai acontecer se você viver de fé em fé. Você não tem medo de duvidar, você não tem medo de não crer, você não tem medo de ser incrédulo. Olha, meu irmão, eu não sou assim não, irmão. Eu não sou assim. Tem gente na igreja que não tem fé para profecia, mas gosta de receber. Eu acho que você é meio doido. Se não tem fé, para que quer receber o que não acredita? Deixa eu te ensinar uma coisa. Eu acredito em toda profecia. Sabe quando que eu não vou acreditar? Quando ela não se cumprir. Quando que eu não acredito? Quando ela não se cumprir. Até ela não se cumprir, sabe qual é o meu comportamento? Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Porque eu preciso andar, eu preciso viver de fé em fé. Não é crer hoje e não crer amanhã. Então esse comportamento de Pedro é discutível. Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo. Aí agora eu quero considerar positivo o comportamento de Pedro. Repita comigo: por sobre as águas. Pedro começou na dúvida, mas depois o que ele disse? Eu também quero experimentar isso. Eu também quero andar em cima de água. Eu também quero viver o sobre. Olha para mim, há alguma coisa que Jesus fez e você quer fazer? Ou você fala assim: ah, eu nem tento. Afinal de contas, quem sou eu, né? Um comedor de feijão. Como diz alguns, quem sou eu na fila do pão? Meu irmão, sabia que isso é falta de quê? Falta de fé. Agora aqui eu parabenizo Pedro, porque ele falou para Jesus: se és tu, Senhor, manda-me ir. Mas como? Em cima da água também. Se eu, se você, se algum de nós estivéssemos lá naquele barco, você ia falar isso? Eu vou. E eu quero ir como? Em cima da água. Ou você ia falar: irmão, liga o motor aí. Irmão, dá o remo aí. Irmão, levanta... Como é que chama? Levanta a vela aí. Sopra o vento aí. Espera aí, Jesus, estou chegando. Fica aí, sai não. Pedro foi ousado. Ele falou: manda-me ir. Eu também quero ir como? Em cima da água. O que a gente começa a ver em Pedro aqui? Repita comigo: fé. O que a gente começa a ver? Fé. Ele disse, ele é Jesus. E o que Jesus disse? Vem. O que Jesus falou? Vem. O que Jesus falou? Imagine essa cena, irmão. E me perdoe, mas quando eu imagino essa cena, eu imagino essa cena lembrando do Bruce Lee. O Bruce Lee, na hora da pancada lá, como é que ele fazia com o pessoal? Como é que ele fazia? E bobo era quem ia, porque ia tomar um pau, meu irmão. Um cacete. O Bruce Lee dava o grito e pernada nos outros. Me perdoe, mas isso aí que fica na minha mente. Jesus olha para Pedro e faz o quê? Vem. Jesus tem algum problema em nos dar o sobrenatural? Não. Demorou quanto para Jesus responder a Pedro?
Nada, irmão. Isso para Jesus não é problema. Isso para Jesus não tem dificuldade. Quando Pedro expressou, eu também quero andar na água, igual sobre a água, igual o Senhor, Jesus disse para ele, vem. E aí Pedro, movido por fé, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Qual é o nome disso? Qual é o nome disso? Qual é o nome disso? Fé. Agora eu vou criticar Pedro de novo, porque continuando o texto, versículo 30, reparando porém na força do vento, teve medo e começou a fazer o quê? A submergir e gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, repita comigo, homem de pequena fé, por que duvidastes? Qual foi o erro de Pedro? O erro de Pedro não foi não ter fé na primeira atitude. O erro de Pedro foi que depois da fé, duvidou. Quando eu começo acreditando e depois duvido, eu afundo igual. E talvez você não entendeu isso e está tirando onda com os outros aí na igreja. Ó, você está vendo aí, né? Isso aqui é fé, meu irmão. Você está aí afundando. Talvez a diferença é que esse irmão do seu lado afundou hoje. Você afunda que dia? Amanhã. Amanhã esse irmão que você riu dele hoje, o que ele está falando para você? Ah, viu, né? Tá achando que está por cima da cocada, né, alecrim dourado? Afundou também. Quanta gente começa em fé e o que acontece? Começa a duvidar. Ô, meu irmão, se você já começou acreditando, se acreditou no primeiro passo, acredite no segundo. Acreditou no primeiro mês, acredite no segundo. Acreditou na primeira atitude, acredite na segunda. Acreditou no primeiro objetivo, acredite no segundo. Não adianta você começar a caminhada em fé e ao longo da caminhada começar a duvidar. Quanta gente aí começou caminhando no sobrenatural, trabalho sobrenatural, negócio sobrenatural, casamento sobrenatural, empresa sobrenatural. E como é que você está agora? Já está no natural, está afundando, está clamando para o líder de célula, para o discipulador, para o pastor, sei lá para quem. Socorro, me ajuda, eu estou afundando. A gente ajuda, porque Jesus ajudou. A gente socorre, porque Jesus socorreu. Mas a gente também vai confrontar, porque Jesus confrontou. Por que duvidastes? Por que tivestes medo? E sabe por que Pedro duvidou e teve medo? Repita comigo. Verso 30. Repita comigo. Reparando, porém, na força do vento. O que Pedro começou a reparar? Força do vento. Irmão, para de reparar a natureza. Força do vento é a natureza. Para de reparar a vida dos outros. Para de reparar o casamento dos outros. Para de reparar o trabalho dos outros. Quando você começou a andar, não foi olhando para nada disso, foi olhando para quem? Para o autor e consumador da sua fé. Aí agora você está começando a olhar para quem? Ah, porque aquele outro. Não, eu não estou nem aí para vocês. Ah, pastor, aquele irmão lá vai divorciar. Nossa, irmão, que luta, hein? Você acha que eu vou ficar olhando para o casamento e está divorciando? Não. Não é assim que nós vivemos. Ah, pastor, aquele irmão lá, a empresa dele faliu. Ó, a loja lá vai falir, a loja de vocês lá, hein? Você acha que é isso que eu vou olhar? Não! Pô, meu irmão, eu vou ficar reparando isso? Se eu comecei olhando para Jesus, eu vou até o fim olhando para quem? Para Jesus. Isso é andar de fé em fé. E você não anda de fé em fé. Você anda de fé em dúvida, de fé em medo, de fé no si, no talvez. Quando Pedro reparou, diga para o seu irmão, começou a afundar. Pedro tinha que ter continuado a fazer o quê? Olhar para Jesus. Meu irmão, qualquer um que vai andar e olha para a água, o que acontece? Claro que afunda. Vamos fazer uma análise natural aqui. Quem dirige aí?
Dirige carro. Há uma lição básica de dirigir carro. Você olha lá na frente no horizonte ou olha ali para o capô do carro? Para onde você tem que olhar? Lá para o horizonte. Mas tem gente que dirige como? Mulher mestre disso, tá, irmãs? Chega o banco todo para frente, tá quase beijando o para-brisa, o braço aqui todo encurtado, e observa fazer vaga para você ver assim, ó. Você tá querendo olhar lá na pontinha lá, ó. São esses que batem. Arranha para-choque, arranca retrovisor. É um perigo isso. Misericórdia. Porque tinha que olhar para onde? Lá para o horizonte. Você vê o buraco à distância. Você vê o outro veículo à distância. Você vê algum animal na pista à distância. Se ele começar a olhar ali para perto dele, às vezes eu vejo gente fazendo vaga, que vai fazendo vaga e abre a porta assim, vai olhando meio fixo. Irmão, mas o que é isso, irmão? Já tem um retrovisor, como você está olhando isso, irmão? É gente que não sabe dirigir. Tem gente na vida de fé que não sabe viver em fé. Diga para o seu irmão, você está agindo como Pedro. Graças a Deus que Jesus é misericordioso e salvou Pedro. Diz a Bíblia, versículo 32, repita comigo: subindo ambos para o barco, cessou o vento. Deixa eu lhe ensinar uma coisa. O sobrenatural nunca acontece sem vento. Eu vou repetir. O sobrenatural nunca acontece sem vento. O vento é sinal de que as águas estavam agitadas. Por causa de quê? Do vento. Então Jesus estava andando sobre as águas com o vento agitando a água. Jesus estava andando sobre as águas com ondas. Jesus estava andando sobre as águas e o mar não estava calmo. Às vezes a gente até quer viver o sobrenatural, mas como? Esperar acalmar. Irmão, deixa a poeira baixar. Irmão, para que essa pressa, calma. Olha a confusão, vamos deixar quietinho. Não fala nada não. E aí, irmão, como é que você está? Tô bem. Você está assim por quê? Ao vento. O sobrenatural que Jesus viveu e que Pedro começou a viver foi com águas agitadas, foi com o vento soprando. Quando eles sobem no barco, repita comigo, saiu do sobrenatural, entrou no natural, o que aconteceu com o vento? Parou. Deixa eu te ensinar assim. Quem já viveu o sobrenatural, nem que seja uma vez na vida, vai se identificar. Presta atenção. Você viveu o sobrenatural de receber um grande dinheiro, mas vai ter vento, irmão. Vai ter problema. Você vai falar, louco, agora que eu recebi tem problema ali, e dificuldade ali, e problema lá. Não, eu tinha que pegar esse dinheiro, mas eu tinha que ter problema. Não, irmão, a vida com Deus não é assim. Quando o sobrenatural vier, diga para o seu irmão, vem vento. Vem vento. Ah, mas pastor, não pastor, não, o vento tem que parar. Não, ele vai parar. Mas o que vai parar também? O sobrenatural. Porque deixa eu te ensinar uma coisa. Se não tem vento, para que você quer? Sobrenatural. Sabe para que Deus deixa vento na nossa vida? É para todo mundo que está vendo a tempestade, olha para nós lá no meio dela e fala assim, ah lá o louco, lá o maluco, lá o doido, lá. Ele vai morrer, ele vai quebrar a cara, vai dar errado, vai falir, vai separar, vai divorciar, vai ser traído. E você está lá no sobrenaturalzão andando lá. E eles estão olhando e dizendo, rapaz, quando você sair do sobrenatural, o que vai acontecer com o vento? Ele vai cessar. Porque agora você não precisa mais de sobrenatural. Você está no barco. Aquilo é natural. O barco, boiar, flutuar sobre a água é natural, não tem nada de sobrenatural nisso. Isso não é milagre. O problema é que tem gente dentro da igreja que só fica no barco, nunca sai do barco, nunca está disposto a encarar o sobrenatural, nunca está disposto a viver o sobrenatural,
Porque o sobrenatural vai levar você a romper. Romper com o quê? Com o seu conforto. Quem estava aqui ontem? Cuidado com o conforto. O que era mais confortável? Ficar no barco ou andar na água? É claro que é ficar no barco, irmão. Mas Pedro, quando viu Jesus andando na água, foi inspirado. Inspirado a fazer o quê? A andar na água também. Irmão, olha para mim, olha para mim. Eu sou admirado com um crente que não gosta de expulsar demônio. Mas pastor, por que você é admirado, pastor? Porque você já viu Jesus expulsar e isso não te inspirou a seguir o exemplo dele, não? Se Jesus expulsava demônio, por que eu não vou expulsar? Expulsar demônio é algo sobrenatural. Se você nunca expulsou, você não sabe o que é sobrenatural. O bicho berra, grita, faz aquela confusão. Você olha bem assim, o coração até dispara, o cabelo até arrepia, dá até um frio na barriga. Mas você, diga pro seu irmão, tudo isso é vento. Você tem que fazer o quê? Você tem que pisar na água. E aí você vai pisando na água e fala: Satanás, tá amarrado. O bicho para. Opa, isso é sobrenatural. Aí tem lá 10 agarrando, que o povo faz essa confusão. No manifesto demônio agarra 10. Tá tudo erradíssimo. Já viu Jesus falando assim: segura! Não, Jesus nunca fez isso não, irmão. Meu irmão, solta todo mundo, fica quieto aí. Fica quieto aí, em nome de Jesus. O Senhor te repreenda. E encara e expulsa. Você sai de lá como? Rapaz, esse negócio funciona. Isso dá certo. O dia que eu expulsei o primeiro espírito maligno na minha vida, eu descobri em partes o que é sobrenatural. E aí nunca mais duvidei. Mas sabe qual é o demônio que você quer expulsar? Eu vou te explicar. O demônio sem vento. Qual é o demônio que você quer expulsar? Sem vento. Aquele demônio que manifesta e fica assim. Irmão, qual que é a graça disso? Mas tem que ser aquele que pega e roda e levanta e pá, e tom, e tu, você olha assim e fala: eita, tô chegando! Em nome de Jesus. Quem não quer viver o sobrenatural, olha para você e fala o quê? É doido, você é doido, olha lá, é doido. Não, irmão. Olha o que Pedro está vivendo, sobrenatural. 2024 será um ano sobrenatural na nossa vida. Mas nós vamos ter que aprender a viver como? De fé em fé. Quando Pedro duvidou, começou a afundar. Mas enquanto creu, repita comigo, estava andando sobre as águas. Eu vou viver o sobrenatural, mas é de fé em fé. Eu não tenho nenhuma dúvida, e é por isso que eu falo: 2024 será o melhor ano da minha vida e da minha história. Eu sei que isso é sobrenatural, mas eu vou andar de fé em fé. Meu casamento vai ser sobrenatural, minha família vai ser sobrenatural, meu ministério vai ser sobrenatural, meu trabalho vai ser sobrenatural. Pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir a dificuldade, mas eu tenho gás. O que é que eu tenho? Se está difícil para você, compra um negocinho desse, pega a tinta vermelha e escreve seu nome aqui. Põe lá na sua estante, põe lá no seu quarto, põe lá no seu escritório. Vai chegar um maluco lá: ué, isso é Coca-Cola? Não, sou eu. Você vai ver meu nome aí, não? Oi, você? É, isso aí sou eu. Não, isso aí me representa. O que é isso? Sacode e abre. Vou te mostrar quem eu sou. Mexe comigo pra você ver. Mexe comigo pra você ver. Repita comigo: assombração, sabe para quem aparece. Por isso tem muita assombração aparecendo para você, porque ele sabe, te amedronta facilmente, te amedronta na hora. Meu irmão, que você receba fé, e esta fé vai te dar coragem, a mesma coragem que Pedro teve que ter para ouvir de Jesus. Vem, o que ele faz? Vai, irmão. Eu queria estar lá para ver o Pedro colocar o
o primeiro pé na água e soltar o peso, o que acontece? O homem não afunda. Você cai em terra firme, irmão. Você está andando no asfalto, no concreto e cai do nada. Eu estou falando cair fisicamente, tá? Tem gente que tem dificuldade de ficar de pé fisicamente, naturalmente. Meu irmão, ele tropeça sozinho, ele desequilibra sozinho. Você olha para ele: irmão, o que aconteceu? Eu não sei. Eu estava aqui andando e de repente eu estou no chão. Irmão, estou lembrando da minha querida, irmão. O dia que ela caiu lá em Santa Catarina, eu improvisei: amor, tem um buraco aí, amor. Você acha que eu não estou vendo, não? Não, eu estou te avisando. Um buraco desse tamanho assim, ó. Aí fomos no deck para ver o Kenny do Taíbezinho, de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. Aí a gente tá voltando, porque você não fica vendo muito tempo, né? Você viu, a gente tá voltando, ele enfia o pé lá dentro, irmão. Lá dentro de óculos, sabe como é que a Vânia anda, né? Óculos, bolsa, anel, toda lá arrumada. E o pé enfia lá dentro, ela vira pra frente, irmão. Sai o óculos, sai o celular, cai a bolsa abre, sai a carteira do meu ladinho assim, irmão. Irmão, eu encostei na árvore assim, irmão, eu ria, mas ria. Aí chegou três pessoas lá: meu senhor, você machucou. A Vânia levanta, eu olho pra cara dela assim: meu Deus. Aí a gente tem que sair, né? Tem uma trilha assim pra você voltar pro carro, pro estacionamento, né? Aí eu tô andando assim na frente, eu olho, cadê a Vânia? A Vânia tá encostada no árvore chorando. Eu falo assim: meu, por que você tá chorando? Olha aqui, quebrou meu óculos. Irmão, terra firme, irmão. Como é que pode ser um negócio desse, irmão? Meu Deus do céu. Pedro. Meu Deus, me perdoa. Mas rir é terapia, irmão. Rir dos outros é melhor ainda, entendeu? Melhor que rir de você mesmo. Meu irmão, tem gente que cai na terra firme, tropeça, desequilibra, sei lá, e cai. O Pedro vai lá, sobrenatural. Eu tenho orado a Deus, eu clamei a Ele hoje com toda a fé que há em mim. Deus, eu quero experimentar o sobrenatural. Eu quero viver o sobrenatural. Eu quero andar de fé em fé. Eu quero caminhar de fé em fé. Eu quero avançar de fé em fé. Que hoje possa ser esse start. Esse o quê? Esse start, essa arrancada. Liga o motor aí, irmão. Ativa a sua fé aí, irmão. Levante-se aí, irmão. Inspire-se, motive-se, anime-se. Jesus disse para Pedro: tenha bom ânimo, Pedro. Casa Juiz de Fora, vamos ter tão bom ânimo para 2024, para andar de fé em fé, para caminhar de fé em fé, para avançar de fé em fé. Nós vamos viver sobrenatural. Se você tiver essa fé, nada vai te segurar, nada vai te parar. Você vai arrebentar, irmão. As pessoas vão ficar impressionadas, as pessoas não vão acreditar. Elas vão dizer: o que baixou no Abraão? O que baixou na Vânia? O que baixou no Pedro? Sabe o que baixou? Repita comigo: sobrenatural. Mas olha pra mim, tá disposto a ser doido? Que vai ter que ser doido. Vai ter que ser o quê? Vai ter que ser doido. Colocar uns alvos malucos, pegar umas empreitadas malucas, encarar umas situações malucas. Que quem fica só no natural, no racional, quem fica só no visível, só no humano, vai olhar e vai dizer assim: é doido. Irmão, se alguém aqui acha que me ofende quando fala Abraão é doido, nossa, exatamente, eu também gosto demais. Porque além de mim, alguém me achou doido também. Então eu devo ter razão. Eu sou. Olha, no que se fala de fé, não vale a pena ser normal. No que se fala de fé, a gente precisa ser
é sobrenatural. Você vai andar comigo em 2024? Amém. No sobrenatural? Amanhã, então, nós vamos estar aqui para clamar por uma unção de Deus na nossa vida. Agora olhe para mim. Ao você chegar amanhã, os irmãos do governo da igreja, os pastores do governo, vão estar ali no hall ungindo você. Ungiu, entrou aqui, por favor, não converse. Vamos fazer dessa semana uma busca sobrenatural. O que você quer receber? Então como é que você tem que buscar? Como é que você vai orar? Como é que você vai louvar? Sobrenatural. Então, quer conversar, precisa colocar alguma coisa em dia? Tudo bem, vai, conversa lá fora. Mas entrou aqui, receba a primeira unção ali, já ajoelhe aqui, clama a Deus. Quando terminar a oração, você vai ser ungido de novo. E aí nós vamos louvar. Quando terminar o louvor, você vai ser ungido de novo. E aí nós vamos ser ministrados. Quando terminar a pregação, você vai ser ungido de novo. Se você não receber nada de unção, mas no mínimo eu te garanto que você vai sair daqui molhado. Quem entendeu, diga amém. Amém. Então feche os seus olhos. Unge eles, irmãos. Senhor meu Deus, a unção o azeite é um símbolo, Pai. O azeite, Pai, é uma marca. O azeite é uma sinalização, Pai. O que nós queremos e o que nós precisamos.